Olá pessoal, vamos resolver alguns exercícios do capítulo 18 do livro do Halliday sobre temperatura, calor e primeira lei da termodinâmica. O primeiro problema que a gente vai resolver vai ser o problema 2. Dois termômetros de gás a volume constante são construídos, um com nitrogênio e outro com hidrogênio. Ambos contêm gás suficiente para que P3, ou seja, pressão do ponto triplo, seja de 80 kPa, ou seja, 80 kPa. Letra A. Qual é a diferença entre os dois termômetros se os dois bulbos estão imersos em água fervente? Veja a figura 18.6. E letra B. Em qual dos dois gases a pressão é maior? Então vamos lá. Vamos começar com o problema 2. Olha, o problema nos diz que a pressão do ponto triplo, o P3, é de 80 kPa, ou 80 vezes 10 à terceira Pascal. Essa é a primeira informação que nós temos. A equação 18.5, ela diz que T é igual a T3P, a pressão do gás, certo? E nesse caso, eu vou utilizar como gás, eu vou pegar primeiro o nitrogênio, certo? Dividido por P3. Vou pegar o caso do nitrogênio e depois eu vou pegar o caso do hidrogênio, certo? Ele pede para a gente olhar a figura 18.6. Ela está aqui. Olha aqui a figura 18.6. Deixa eu ver aqui a canetinha. Pronto. As temperaturas medidas por um termômetro de gás a volume constante com um bulbo imerso em água fervente. É a mesma situação que a gente está tendo lá, né? Na questão. Então, a pressão P3, ponto triplo, foi medida no ponto triplo da água. Três gases diferentes no bulbo do termômetro fornecem resultados diferentes para diferentes pressões do gás. Mas quando a quantidade de gás é reduzida, que diminui o valor de P3, as três curvas convergem para 373 e 125. O que é esse valorzinho aqui? Como é que ele está dizendo? Quando você reduz a pressão, essa pressão vem para cá. Uma redução. Então você vai reduzindo. Agora, a pressão que a gente está lidando é de 80 kPa. Quando a gente olha para 80 kPa, está aqui o hidrogênio, está aqui o hidrogênio. No nitrogênio, essa pressão aqui está mais ou menos na metade desse caminho, né? Esse caminho tem entre 373,30 e 373,40. Então aqui vai ser aproximadamente 373,35. Pode ser 4, pode ser 34 ou 36, né? Ou então pode ter mais casa decimal aqui. Então a gente está estimando como metade desse segmento aqui. No caso do hidrogênio, olha quando ele está batendo. Não sei se está batendo exatamente na metade, mas se for na metade, então vai ser aproximadamente 373,15. Aqui a gente está estimando no olho mesmo, né? Então a gente vai aplicar a equação 18.6, a equação 18.5, aliás, para o nitrogênio e para o hidrogênio. Então, para o nitrogênio, a gente já tem aqui. Só aplicar aqui essa equaçãozinha. Que ele vai dizer também que isso aqui é 273,16 Kelvin, que multiplica a pressão do N2, certo? Que a gente vai descobrir ainda. Depois vamos fazer isso para o hidrogênio, sobre a pressão no ponto triplo, P3. Essa é a equação 18.5. Agora vamos lá. A pressão para no caso a temperatura para o N2, temperatura do nitrogênio, está girando em torno de 373,16
35 Kelvin. Foi o que a gente viu aqui. Para esse valor de pressão, a temperatura vai girar em torno de 373,35. 75 Kelvin. Agora pronto. Se você isolar aqui, você tem essa temperatura, né? Tem essa temperatura. Você tem essa temperatura, você tem essa pressão no ponto triplo. Agora você quer descobrir a pressão do N2. Então pronto, se você disser que isso aqui Tn2 é igual a 373,16 Kelvin, PN2, que é o que a gente está procurando. Sobre a pressão no ponto triplo, na verdade essa pressão aqui está regulada como 80 kPa. Certo? Então você já pode cancelar esse Kelvin com esse Kelvin aqui, fazer meios por extremos. E o que é que nós vamos ter? Esse 80 multiplicando, 373 passa dividindo, e a pressão do nitrogênio vai ser 80 kPa vezes 373,35 dividido por 373,16. Pressão do N2 vai ser igual. Vamos abrir aqui o shell do Python para a gente fazer essa conta. Quando você instala o Python puro, né, ele vem com essa IDLzinha aqui. Vou ter aqui um pouco o tamanho para facilitar, né? Então vamos lá. 373,35 vezes 80 dividido por 273,16. Pronto. Mas assim, fazer aquele velho round que o Python já arredonda para gente. Para duas casas decimais, eu acho que já é o suficiente. Pronto. 109,34. A pressão parcial vai ser 109,34 kPa. Agora vamos para o hidrogênio. Para o hidrogênio, o que é que nós temos? Vai ser a mesma equação, só que... Vamos lá. Os dois termômetros H, perdão, não era uma pressão parcial, são dois termômetros diferentes. Perdão. Agora vamos lá, qual a diferença de pressão entre os dois termômetros e os bulbos são imersos em água fervente. Agora vamos olhar para o de hidrogênio. Hidrogênio está aqui, 80 kPa, 373,15 a temperatura. Vou chutar 15, certo? Então, aplicando a mesma equação, que é a equação 18,5, então eu posso dizer que o P do H2 vai ser igual ao T do H2, temperatura do H2, vezes a pressão do ponto triplo sobre o T, a temperatura do ponto triplo. Essa equação é a mesma aqui de cima, só já coloquei ela manipulada, né? Você tem essa temperatura, joga esse P3 para o lado, joga esse P3 para baixo, você isola a pressão que você quer. É exatamente o que a gente tem aqui. Então, a temperatura do meu hidrogênio, eu vou colocar aqui 373,15 Kelvin vezes a pressão no ponto triplo, aqui 80 kPa, dividido por 273,16 Kelvin. Cancela Kelvin com Kelvin. E vamos fazer essa continha aqui. Pode fazer a sua calculadora, certo? Se quiser pode fazer na mão também. Vamos lá. Round vai ser 373,15 vezes 80
dividido por 273,16 Kelvin. Eu vou querer o resultado com duas casas decimais. 109,28. Então, essa pressão do hidrogênio aqui vai ser 109,28, aproximadamente, né? kPa. Pronto, agora para calcular a diferença de pressão, vamos calcular um ΔP. Vai ser minha letra A, né? Letra A, ΔP, vai ser igual. Eu vou pegar a maior menos a menor, certo? Para não ter que colocar módulo, nem aparecer um valor negativo. Já que você tem os dois valores de pressão aqui, fica fácil. Então, eu vou botar a pressão do N2, que é ligeiramente maior do que a pressão do H2. A pressão do N2 vai ser 109,34 kPa. A pressão do hidrogênio vai ser 109,28 kPa. Então, a diferença de pressão vai ser aproximadamente, né, porque tem outras casas decimais, 0,06 kPa. Letra B. Em qual dos dois gases a pressão é maior? Veja, a gente tem dois termômetros de gás, certo? Que estão submetidos à mesma circunstância de pressão de ponto triplo, que é 80 kPa, certo? Só que quando você coloca eles na pressão de 80 kPa, a pressão de cada gás vai ter um valor diferente, que é difere muito pouco, né? A diferença entre eles é 0,06 kPa. Então, o termômetro que tem maior pressão vai ser quem? Tem uma diferença positiva, a gente pegou como P do N2, ou seja, quem vai ter maior pressão vai ser o termômetro de nitrogênio. O problema 2, problema de aplicação direta de fórmula. Próximo problema, vamos para o problema 7. Sobre escalas termométricas. Na verdade, sobre escalas termométricas. Problema 7. Em uma escala linear de temperatura X, a água evapora a menos 53,5 graus X e congela a menos 170 graus X. Quanto vale a temperatura de 340 Kelvin na escala X? Aproxime o ponto de ebulição para 373 Kelvin. Temos dois termômetros. Um termômetro na escala X e um termômetro na escala Kelvin, já que a comparação está sendo feita com a escala Kelvin, certo? É o casinho. Lembrando que você pode atribuir, você pode criar qualquer escala termométrica, do jeito que você bem entender, do jeito que você quiser. A questão é se ela vai se tornar comercial ou não. Talvez para alguma aplicação de laboratório sua ela sirva. Ou talvez seja melhor usar alguma escala já conhecida. Isso aí vai depender do problema que você esteja querendo resolver, ou do seu experimento. Então, se ele me fala que é uma escala linear, isso já facilita muito a vida. Na verdade, a maioria das escalas vai ser linear, né? Você vai ter uma escala não linear quando tiver alguma falha no seu termômetro ou no seu fenômeno, algo bem específico. Eu nunca topei com escalas de temperatura não lineares. Sempre lidei com essas lineares mesmo. Então ele está me dizendo que o ponto de vapor da água é 53,5 graus Celsius, ou graus X, e o ponto de congelamento, ponto de fusão, vai ser menos 170. Então eu vou tomar essas duas temperaturas como sendo minha temperatura fria e minha temperatura quente. Né? Temperatura fria está menos 170
e a temperatura quente menos 53,5. Para você criar o termômetro, você precisa de duas temperaturas, uma que a gente chama de fria e outra que a gente chama de quente. E você pode tomar quaisquer pontos arbitrários. Você pode tomar o ponto triplo da água, você pode tomar o ponto de congelamento do álcool, você pode tomar o ponto de congelamento, sei lá, de qualquer outra substância, certo? Do éter, do hidrogênio. O ponto de congelamento do hidrogênio, essa é uma temperatura muito baixa. Pode ficar ruim para regular seu termômetro. Então a gente pega água porque tem em abundância e é fácil de manipular e já são valores bem conhecidos. Já a escala Kelvin, essa também é bem nossa conhecida. Ora, qual é a temperatura de congelamento da água? Ele pede para a gente aproximar para 273. É isso mesmo? Pronto. Ponto de ebulição da água para 373. Eu vou também aproximar o ponto de fusão da água para 273. Então, ponto de água fervente 373 Kelvin. Vai ser o mesmo 1 grau, ou melhor, 1 Kelvin vai corresponder a 1 grau Celsius. Tá? Então, vamos colocar aqui para uma temperatura arbitrária θx e para uma temperatura arbitrária, vou chamar de T mesmo, né? Já que Kelvin, né? Vou chamar de T. Escala absoluta. Então, para resolver esse problema, como é que a gente vai fazer? Olha, esse segmento está para esse segmento aqui, assim como esse segmento está para esse outro. Como é que a gente traduz isso matematicamente? Esse tamanhozinho aqui, θx menos 170, está para menos 53,5 menos 170. Esse segmento por aí. Você pode comparar com outra escala também, certo? Mas aqui fica melhor. Pode pegar esse segmento com esse outro, esse segmento com esse outro segmento aqui. Pode pegar esse aqui com esse outro. Você pode fazer várias regras, certo? Essa aqui é a mais comum. Essa que a gente está usando. θx menos 170. Esse aqui menos esse. Está para esse sobre esse menos esse. Para esse sobre menos esse aqui. É a regra mais comum. Então, do lado de cá, você vai ter T menos 273, que é esse segmentozinho aqui de baixo, menos 373 menos 273. Fazendo esse procedimento, você consegue encontrar qualquer escala termométrica, certo? Então, vamos aqui. Isso aqui vai dar 170 menos 53,5. Isso aqui, assim, θx menos com menos, mais 170, dividido por 116,5, igual T menos 273, aqui vai dar 100. Então, essa aqui vai ser nossa equação, nossa relação termométrica. Né? É uma equação termométrica, né? Uma relação entre duas escalas. Agora vamos ver o que a questão está pedindo. Pronto. Quanto vale a temperatura de 340 Kelvin? Pronto. Agora fica fácil. Só vir aqui, joga aqui nessa formulazinha, você troca T por 340. Então, θx mais 170 sobre 116,5 é igual a 340 menos 273 dividido por 100. 340 menos 273, isso vai dar 67. Então, 67 sobre 100 é igual a θx mais 170 dividido por 116,5. Agora, pega esse 16,5 só multiplicando, menos esse outro fator aqui de 170. Então, θx
vai ser igual a 116,5 vezes 67 dividido por 100 menos 100, opa, menos 170. Teta x é igual a essa continha aqui no Python Shell, certo? Então, vamos lá, 116,5. Já vou calcular aqui o round. Então, vamos lá, 116,5 vezes 67 dividido por 100 menos 170. Eu quero isso aqui com duas casas decimais. Menos 91,94. Eu já posso até 91,4, poderia para arredondar até para 92. Eu vou aproximar isso aqui para menos 92 graus X. E essa foi a questão 7. Questão 18. Uma questão de dilatação. Dilatação linear, né? Falando em régua. Vamos lá. Questão 18. A 20 graus Celsius, uma barra tem exatamente 20,05 centímetros de comprimento, de acordo com uma régua de aço. Quando a barra e a régua são colocadas em um forno a 270 graus Celsius, a barra passa a medir 20,11 centímetros, de acordo com a mesma régua. Qual é o coeficiente de expansão linear do material de que é feita a barra? O que acontece? Quando você esquenta a régua e esquenta a barra, né? Quando você esquenta a barra, ela vai crescer. Né? Ele já está dizendo aqui que ela tinha 20,05 e passou a ter 20,11. Você pode ficar tentado a subtrair esse 0,11 menos 0,5 e dizer, a barra cresceu 0,06 centímetros. Você pode ficar tentado a isso. O problema é que quando você esquentou os dois, é porque ele diz o seguinte, quando a barra e a régua são colocados em um forno. Então essa régua vai dilatar também. Essa régua vai dilatar. Então você vai ter um aumento no tamanho dessa régua. E aí agora a gente tem que descobrir qual é o aumento real da minha barra, já que a minha régua também sofreu um certo aumento. Só que por sorte, um certo aumento de tamanho, né? Só que por sorte aqui ele já nos deu o material da régua. O material da régua é o aço, certo? Então, sabendo desse detalhe, a gente pode procurar no texto. Pronto. Observando a tabela 18.2, a gente pode procurar aqui o aço. Opa, olha o aço aqui. 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, já temos uma informação importante aqui, que o coeficiente de dilatação linear do aço, eu vou dizer que é o alfa aço, vai ser igual a 6 vezes 10 a menos, aliás, vai ser igual a 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. De acordo com a tabela 18.2. Deixa eu até aqui anotar. Tabela 18.2. É o alfa do aço. A partir daqui, a gente pode calcular a dilatação que a régua sofreu. A dilatação, ΔL A, chama de aço, é igual a alfa do aço, L0 do aço, vezes a variação de temperatura que o aço sofreu, que vai ser o mesmo da barra, por isso que eu vou chamar de ΔT.
Então, quem é o alfa do aço? 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, vezes comprimento inicial da barra de aço, da régua. Eu vou pegar aquele tamanhozinho. Cadê a questão? Pronto. Eu vou pegar esse tamanho aqui, 20,05. Porque eu sei que a régua é um pouco maior, mas a gente não sabe o comprimento dela exatamente. Mas nesse ponto de 20,05, vai ser igual ao comprimento da barra. Como a barra, como é o crescimento, né, a dilatação, ele é um fenômeno linear, então esse segmento da barra vai ser proporcional a toda esse segmento da régua vai ser proporcional a toda a régua. Então, tem problema você pegar um pedaço dela. Se 1 centímetro, se 10 centímetros dilata 1 centímetro, 20 centímetros vai dilatar 2 centímetros. É linear esse crescimento, certo? Veja que a potência aqui é tudo em 1. Então, eu vou pegar esse tamanho de 20,05, que é um tamanho inicial que a gente tem, certo? De uma marcação da régua, vezes a variação de temperatura. Qual é a variação de temperatura? Estava 20 e foi para 270 graus Celsius. Então, vai ser 270 menos 20 graus Celsius. Então, aqui a gente vai calcular a dilatação da minha régua de aço. 11, olha, aqui eu já posso cancelar aqui esse grau Celsius a menos 1 com esse grau Celsius aqui, certo? E aqui vai ficar 11 vezes 10 a menos 6 vezes 20,05 vezes 250 centímetros. Então, ΔLA vai ser igual a essa continha aqui no Python. Vai ser 11 vezes 20,05 vezes 250. 11 vezes 20,05 vezes 250. 51.137,5. 55.137,5. 55.137,5 vezes 10 a menos 6 centímetros. Você caminhar 6 casas decimais aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu posso dizer que o meu ΔLA é aproximadamente 0,055 centímetros. Eu vou desprezar os outros casos e vou deixar esse arredondamento aqui. É bem pequeno. É bem pequeno, é uma dilatação bem pequena. E tem que ser. E se a régua dilatar muito, dilatar mais do que a barra, aí você pode ter alguns problemas para a sua medição. Então eu posso dizer o seguinte, que o comprimento, aliás, a variação, eu posso dizer aqui, a variação real do comprimento da barra vai ser igual a quem? A variação real do comprimento da barra vai ser ΔL, eu vou chamar de Bzinho da barra, vai ser o comprimento final da barra menos o comprimento inicial da barra mais a dilatação da régua de aço. Esse vai ser a variação total. Porque você vai ter o tamanho da barra, certo? Aí você vai medir, você vai ter o tamanho inicial, vai ter o tamanho final. Você mede com a régua aqui e mede com a régua aqui. Sendo que quando você mede esse daqui, a barra também dilatou, a régua também dilatou, aliás. Então você tem que levar em consideração que a régua está um pouquinho maior. Como essa régua está um pouquinho maior, eu tenho que somar essa dilatação. Tenho que somar porque você vai ter uma diferença de tamanho aí, só que a régua também tem uma contribuição. É uma contribuição pequena, certo?
Mas é uma contribuição importante, a gente não pode esquecer desse detalhe. Então, o tamanho final da barra é 20,11 centímetros. O tamanho inicial é 20,05. Mas, como a régua também dilatou, eu tenho que levar em consideração essa diferençazinha que não está sendo contada. E eu preciso adicionar essa diferençazinha. Porque tem um acréscimozinho aqui, que você está medindo a barra final com a régua maior. Com a régua maior. Como a régua final é maior do que a régua inicial, porque ela também sofreu variação de 250 graus de sua temperatura, então essa diferençazinha no tamanho dessa régua maior, que é a régua final, com a temperatura maior, ela deve ser adicionada. Porque você tem que pegar o parâmetro, pega a régua fria, pega a régua inicial. Então, você tem essa diferença. Você tem essa diferença aqui, que naturalmente já existe. Mas a sua régua final ela é maior do que a régua inicial, porque ela sofreu um aumento de temperatura. Como a régua final é maior do que a régua inicial, e você sabe essa diferença de tamanho, some também isso ao final. Seria como se você estivesse medindo com a régua fria. Então vai ficar 0,055 centímetros. Então, a variação também na minha barra, na verdade, vai ser 0,115 centímetros. Aproximadamente, né? Tem muita aproximação, porque a gente sempre tem muitas casas decimais, né? Então, pronto. Agora vamos descobrir qual é o material dessa barra. Como é que a gente vai fazer? ΔL igual a alfa L0 ΔT. Ou Δθ, dependendo da notação que você esteja utilizando. Então, a variação do tamanho da barra, né, L da barra, e o alfa da barra, vai ser quem? 0,115 centímetros. Foi a variação real do tamanho da minha barra. O coeficiente da barra, não sei. É isso que eu tenho que descobrir para descobrir qual é o material da barra. Vou dizer o que ele está me perguntando aqui, né? Aqui, questão 20, não, questão 18, né? Qual o coeficiente de expansão linear do material que é feita a barra? Pronto, ele quer justamente esse coeficiente aqui, alfa, beta. O tamanho inicial da minha barra. Olha, o tamanho inicial a gente sabe que é 20,05 centímetros. E a variação de temperatura foi de 270 menos 20. Estava em 20 graus Celsius e foi para 270. Então, eu posso cancelar aqui esse centímetro e vir para cá. Ora, quem vai ser o meu alfabeto? Eu vou dizer que isso aqui é 115 vezes 10 a menos 3, igual a alfa da barra, vezes 2005 vezes 10 a menos 2, vezes 250 graus Celsius. Agora é só passar dividindo, né? Alfa, beta é 115 vezes 10 a menos 3, dividido por 2005 vezes 250 vezes 10 250 vezes 10 a menos 2 graus Celsius. Então vamos fazer essa divisão aqui. Esse 10 a menos 2 sobre 10 a primeira, e eu vou ficar com... Vou fazer logo essa divisão. Divisão aqui. Cento e 115 dividido por 2005 vezes 250. Então, 115 dividido vezes 250. Opa. Vezes 10 a menos 1. Então, aqui vai ficar 0,3 zeros, né? Mas ainda tem um 10 a menos 1 aqui, porque esses dois... Esse 10 a menos 2 sobe 10 ao quadrado, e aí quando multiplico com 10 a menos 3 fica 10 a menos 1. Então, se aqui eu já tinha 3 casas decimais, aqui eu vou ter 4. 1,
2, 3, 4, 22, 9, 22, 9, certo? Graus Celsius a menos 1. Vou colocar um aproximado aqui. Então, eu posso escrever que o alfa beta é aproximadamente... Vamos voltar algumas casas decimais aqui para ver o que eu posso escrever. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 22,9, eu vou aproximar isso aqui para 23 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Esse é o nosso coeficiente de expansão. Por que menos 6? Só para manter a notação da tabela que a gente consultou, né? Tabela 18.6, não me lembro. Da tabela 18.2, que a gente utilizou na resolução. Acho que eu anotei aqui. Tabela 18.2. Aqui. Questão 32. O calor específico de uma substância varia com a temperatura de acordo com a equação C igual a 0,20 mais 0,14T mais 0,023T ao quadrado, com T em graus Celsius e C em calorias por grama Kelvin. Determine a energia necessária para aumentar a temperatura de 2 gramas da substância de 5 graus Celsius para 15 graus Celsius. Bom, o primeiro detalhe interessante é o seguinte. O coeficiente de o calor específico, aliás, ele está sendo dado com a temperatura em graus Celsius. E o Czinho, que é o calor específico, ele está sendo... Pronto. A unidade de C é caloria por grama Kelvin, certo? Muito embora a temperatura esteja sendo medida em graus Celsius. Pode dizer, as unidades são diferentes, deveria ter uma conversão aqui. Mas como a fórmula de calor específico, calor sensível, aliás, ela trabalha com a variação de temperatura, e a variação de temperatura na escala Celsius é a mesma variação de temperatura na escala Kelvin, isso aqui não vai ter nenhum problema, certo? Seria um problema se aparecesse Celsius aqui e Fahrenheit, ou Rankine, ou sei lá, outra escala qualquer, Riemul, ou uma escala X, como a gente viu lá em cima, né? Então aí seria um problema, a gente teria que fazer uma conversão. Mas entre Celsius e Kelvin, quando for conversão de escalas, quando for variação de temperatura, aliás, não tem problema, você pode trocar uma pela outra. Se for variação de temperatura, porque um Kelvin igual a 1 grau Celsius. Agora, se for uma outra escala e não especificar qual é a diferença, aí você vai ter que conhecer as duas escalas e ver o fator de conversão. Mas esse problema aqui é mais simples. Então, vamos lá. Ele quer saber a energia necessária para aumentar a temperatura de 2 gramas de água, de substância, aliás. 2 gramas de uma substância aí que tem esse calor específico que varia com a temperatura. E, na verdade, o calor específico varia sim com a temperatura, certo? Isso aí é natural. A gente considera constante porque nos intervalos de temperatura que nós consideramos, normalmente não são intervalos muito grandes, então ele é aproximadamente constante. E aí você tem uma variação muito pequena que você pode desprezar. Às vezes, em algum problema, você pode ter uma variação de temperatura maior, mas considera-se constante para efeito de cálculo, certo? Caso você vá trabalhar num laboratório de pesquisa que precise, de fato, de uma medição mais precisa, precise de mais casas decimais, então esses efeitos vão ser levados em consideração. Mas isso é mais para efeito de laboratório, de uma pesquisa mesmo. Para esses problemas que a gente resolve no dia a dia, ou do Halliday, ou de algum outro livro, vai ser sempre aproximadamente constante. Mas eu queria resolver esse problema justamente para mostrar que nem sempre será constante. Você muda a temperatura, você muda o valor do calor específico. Agora observe que os coeficientes também são pequenos, não são coeficientes tão grandes, não são mudanças tão bruscas. Certo? É uma variação pequena, mas ela ocorre. Então, para resolver esse problema, vai ser o problema P32. Vamos lá. Então, para resolver esse problema, como é que a gente vai fazer? O calor específico de uma substância, C em função de T, ele é dado por 0,20 mais 0,14T mais 0,023T ao quadrado. Certo? A massa da substância que eu estou tratando é de 2 gramas. E a variação de temperatura
Temperatura final inicial, 15 graus Celsius menos 5 graus Celsius, vai dar 10 graus Celsius. Certo? Agora vamos utilizar a equação Q igual a Cm delta T. Que é a nossa equação 18, 14. Certo? Ora, que é a quantidade de calor? O calor é energia. Então, a quantidade de calor vai ser igual a integral de dq. Que no nosso caso, né, você vai somar somas pequenininhas, né, variações pequenininhas, vai ser uma integral que vai de Ti a Tf de Cm dt. Você vai fazer uma integral em dt. A massa, ela é constante. Então, eu posso botar para fora da minha integral. Agora, o C não. Vai ser a integral de Ti, Tf, de C em função de T, dt. O C agora é uma função, certo? Então, como é que a gente vai fazer? M integral de Ti a Tf, quem é C? 0,2 mais 0,14t mais 0,023t ao quadrado de t. Então, pronto. M é 2, né? Vou deixar aqui 2 gramas. Vou colocar só 2 e resolver a integral. As unidades vão bater, já pode fazer a análise dimensional no final. Então, a integral disso aqui vai ser 0,2t mais 0,14t ao quadrado sobre 2 mais 0,023t ao cubo sobre 3. Isso vai ser avaliado de uma temperatura inicial, a temperatura inicial é 5 graus Celsius, até uma temperatura final de 15, certo? Então, 2 vezes, melhor colocar aqui embaixo, um pouquinho grande, igual 2 que multiplica 0,2 vezes 15 mais, aqui eu posso cancelar, vai ficar 0,07 em cima, aqui vai ficar 1. Então, 0,07 vezes 15 mais 0,023, 15 ao quadrado, né? 15 ao cubo sobre 3, menos, agora só sair trocando os sinais, 0,2 vezes 5 menos 0,07 vezes 5 ao quadrado menos 0,023 vezes 5 ao cubo sobre 3. Zero vírgula dois vezes 15 vai dar... Vamos fazer isso aqui numa calculadora, né? Vamos usar o shell do Python. Dois vezes 0,2 vezes 15 mais 0,07 vezes 15 ao quadrado mais 0,023 vezes 15 ao cubo, tudo isso dividido por 3, menos 0,2 vezes 5 menos 0,07 vezes 25 menos 0,023 vezes 5 ao cubo dividido por 3. 81,83. Então, vou aproximar isso aqui. Então, a quantidade de energia, o Q, vai ser aproximadamente 81,83
83 calorias. Uma outra forma de resolver esse problema, sempre digo que é bom vocês utilizarem um sistema algébrico computacional para resolver determinados problemas, especialmente quando você estiver lidando com pesquisa. E um sistema algébrico computacional bom é esse aqui, WX máxima. Então você pode vir aqui, ó, cálculo, integrar. Coloque sua expressão. Qual é a expressão, aliás, que a gente está querendo integrar? É 0,2 vezes t mais 0,14 vezes t ao quadrado mais 0,023 vezes t elevado a... Aliás, aqui é t, né? Aqui é 0,2, 0,14t, 0,3t ao quadrado. Pronto. A minha variável, nesse caso aqui, vai ser t. É uma integração definida que eu estou indo de 5 até 15 graus Celsius, certo? Então, dá um OK. 491 dividido por 12. 491 dividido por 12. Tem aqui um numérico alternar para a saída numérica. Então, vamos ver aqui. Shift Enter. 40,91. Só que lembra que tem que multiplicar pela massa, né? Ele não multiplicou. A integral aqui não está multiplicada pela massa, não. Você pode vir aqui e clicar 2 vezes. Shift Enter. Aqui, 81, 83. É uma outra forma de você resolver. Utilizando um sistema algébrico computacional, certo? Acho que o Stuart tem uns problemas que ele até marca, né, com CSA. Resolvida a questão. Questão 46, sobre a primeira lei da termodinâmica. Um trabalho de 200 joules é realizado sobre um sistema e uma quantidade de calor de 70 calorias é removida do sistema. Qual é o valor, incluindo o sinal, de letra A, de W, B, de Q e C, da energia interna? Muito bem. Vamos ver esse problema direitinho aqui. Vamos lá para o OneNote. Um trabalho de 200 joules é realizado sobre um sistema. Veja só. Trabalho realizado sobre o sistema. Isso aqui significa trabalho. Trabalho negativo. Sempre bom a gente ter isso aqui em mente. Se o trabalho é realizado sobre o sistema, o trabalho é negativo. Então aqui a gente já consegue matar o seguinte. Na letra A, ele pergunta: um trabalho de 200 joules é realizado sobre um sistema. Qual é o valor de incluir o sinal de W? W menos 200 joules. Tá bom. Agora ele vai fazer o seguinte. Uma quantidade de calor de 70 calorias é removida do sistema. Opa! Letra B. A quantidade de calor foi removida do sistema. Você retirou o calor do sistema. Então é menos 70 calorias. Aqui está em joule, aqui está em caloria. O bom, já que aqui, inclusive na letra C, ele vai perguntar energia interna, com essa diferença de Q menos W, é você manter na mesma unidade. Você pode passar 200 joules para calorias, ou pode passar caloria para joule. Certo? Eu vou passar caloria para joule e eu vou usar o fator de 1 caloria
aproximadamente 4,2 joules. Melhor multiplicar do que ter que fazer uma divisão e aparecer vírgula aqui no final, né, no meio. Mas não, nada impede, certo? Então, 70 vezes 4,2 joules vai dar 7 vezes 42. Isso aqui vai dar menos 294 joules, certo? Então, letra C, ele vai perguntar qual é a variação de energia interna. A variação de energia interna vai ser Q menos W. A gente viu isso na equação 18, 26. Pronto, então quem é a variação da energia interna? A quantidade de calor, menos 294 joules, menos a quantidade de trabalho, 200 joules. A variação da energia interna, 294. Energia interna. Menos 294 mais 200 vai dar menos 94 joules. Essa é a variação da energia interna. Problema 74. Esse aqui vamos precisar de fazer uma correção na questão, na introdução do Halliday. Em uma série de experimentos, o bloco B é colocado em um recipiente termicamente isolado em contato com o bloco A, que tem a mesma massa que o bloco B. Em cada experimento, o bloco está inicialmente a temperatura TB, mas a temperatura do bloco A varia de experimento para experimento. Suponha que TF representa a temperatura final dos dois blocos ao atingirem o equilíbrio térmico. A figura 1853 mostra a temperatura TF em função da temperatura inicial TA para o intervalo de valores TA. De TA1 igual a 0 Kelvin até TA2 igual a 500 Kelvin. Letra A. Qual é a temperatura TB? Letra B. Qual a razão CB sobre CA entre os calores específicos dos blocos? Para resolver este problema, o que está acontecendo? Foram feitos um conjunto de experimentos, certo? Dois contatos A e B, e eles estavam a temperaturas diferentes, né? E o que acontece? Eles foram colocados juntos, certo? E aí a temperatura de um vai cair, a temperatura do outro vai subir, até entrar em equilíbrio térmico. A primeira pergunta que a gente faz é qual é a temperatura de equilíbrio térmico? E para resolver esse problema 74, antes é necessário resolver um outro probleminha, que a gente vai resolver aqui agora. Está aqui aberto. Temperatura de equilíbrio. Um bloco A tem massa, calor específico e temperatura inicial iguais a MA, CA e TA. Um bloco B tem massa, calor específico e temperatura inicial respectivamente iguais a MB, CB e TB. Os blocos A e B são postos em contato térmico. Depois de certo tempo, atingem o equilíbrio térmico, adquirindo a temperatura TE, temperatura de equilíbrio. Considerando CA e CB constantes e supondo que o sistema tecnicamente isolado, determinar a temperatura de equilíbrio TE. Vamos resolver esse problema para depois a gente poder voltar para o problema do Halliday e resolvê-lo. Então, o que acontece? Quando você tem troca de calor, você tem dois corpos que estão trocando calor entre si, um vai ceder calor, o outro vai receber calor. Quando você cede calor, você tem uma redução da sua temperatura, o calor vai ser tomado como negativo. Quando você recebe calor, vai ter um aumento na sua temperatura e convenciona um calor positivo. A gente viu isso
na figura do Halliday, uma das figuras do Halliday. Então eu vou dizer o seguinte, que o calor de A mais o calor de B vai ser igual a zero. O que isso quer dizer? Um cedeu o calor, o outro recebeu o calor, certo? E essa soma vai dar zero. Se o corpo A cedeu 70 calorias para o corpo B, então o corpo B recebeu 70 calorias. O corpo A perdeu menos 70, né, calorias e o corpo B recebeu mais 70 calorias. Menos 70 mais 70 dá zero. Isso dá qualquer número. Como houve variação de temperatura, isso aqui vai ser calor sensível. Então eu vou dizer que isso aqui é o MA, CA, delta θ de A igual a MB, igual não, mais MB, CB, delta θ de B. Isso aqui vai ser igual a zero. Agora, como é que a gente vai fazer? A temperatura dos dois copos vai ser igual. Vai ser a mesma temperatura, tanto para A quanto para B. Então, posso escrever isso aqui, que isso aqui é MA, CA, temperatura de equilíbrio menos, ou TE, né? Eu vou chamar delta T, né? Chamar delta T. Então, vou trocar aqui por T. Então, delta TA, delta TB, temperatura de equilíbrio menos a temperatura de A inicial, mais MB, CB, temperatura. Temperatura de equilíbrio menos TB igual a zero. Vou aplicar a distributividade aqui, aqui, aqui e aqui. Então vai ficar com MA, CA, TE menos MA, CA, TA mais MB, CB, TE menos MB, CB, TB igual a zero. Vou manter a temperatura de equilíbrio de um lado e o que não for temperatura de equilíbrio eu vou mandar para o outro. Ou seja, esses dois termos aqui, que tem TE, eu vou manter nesse primeiro lado e esses outros dois aqui eu vou mandar para o lado de lá. MA, CA, TE mais MB, CB, TE vai ser igual a esse daqui menos passa para lá mais MA, CA, TA mais, esse outro termo aqui também, MB, CB, TB. Coloco TE em evidência nesse primeiro membro. Então, MA, CA mais MB, CB, que multiplica TE, vai ser igual a MA, CA, TA mais MB, CB, TB. Pega esse valor e passa dividindo. Então, quem é a temperatura de equilíbrio? Temperatura de equilíbrio é MA, CA, TA mais MB, CB, TB sobre MA, CA mais MB, CB. Essa é a temperatura de equilíbrio para dois corpos, certo? Sendo que o problema do Halliday ele já facilita a nossa vida, eu já vou deixar essa continha feita, que ele diz o seguinte. Em uma série de experimentos, um bloco B é colocado em um recipiente termicamente isolado em contato com o bloco A, que tem a mesma massa do bloco que o bloco B. Ou seja, ele já está me dizendo aqui que a massa de A é igual à massa de B, que eu vou chamar de M, uma massa só. Então eu posso escrever que a temperatura de equilíbrio é MCA-TA mais MCB-TB sobre MCA-MCB. Posso colocar M em evidência, MCA-TA mais CB-TB dividido por M
CA mais CB. Então, cancela M aqui. E eu vou ficar com temperatura de equilíbrio igual a CA, TA, CB, TB, dividido por CA mais CB. Pronto, essa é a minha temperatura de equilíbrio. Certo? Agora vamos utilizar essa equação para resolver o problema do Halliday. No caso do Halliday, ele vai dizer o seguinte: ele, em vez de chamar TE, ele vai chamar TF. E essa TF vai ser uma função de TA. Observe o gráfico. No gráfico, você tem TF no eixo Y por TA no eixo X. Então, um vai ser função do outro. Então, vai ser TA, TF. Eu vou separar aqui e vou dizer que isso aqui é um CA sobre CA mais CB vezes TA mais um CB, TB, sobre um CA mais CB. Isso aqui vai lembrar a forma de uma função de x igual a 1a vezes x mais um b, onde esse CA sobre CA mais CB vai ser o meu coeficiente angular e esse outro termo aqui vai ser meu coeficiente linear. Coeficiente linear. E aqui o TA vai ser a minha variável independente. Olhando para o gráfico, nós temos isso. Agora tem um problema nessa questão, que é o seguinte: falta um dado nesse problema. Certo? Se você analisar direitinho, a gente não tem nenhuma informação sobre essa escala TF. Certo? E ele deu um valor aqui, TFS. O Halliday, normalmente, nos problemas, ele sempre bota um valor literal aqui. Ele dá um valor. E no texto ele dá esse valor. Que aí você tem como basear a sua escala. Então, se você pegar a edição original do Halliday, a edição original do Halliday, ele vai dizer o seguinte: o eixo, a escala do eixo vertical, olha, TFS 400 Kelvin, aqui. Isso é um problema que não é um problema exclusivo do Halliday, né? Todo livro que é traduzido, às vezes tem esse probleminha, um problema de tradução. Eu também verifiquei que na 8ª edição, aqui, separado aqui, era o problema 68 e ele na 8ª edição, então, a escala do eixo vertical é definida por TFS igual a 400 Kelvin, certo? Então, se você estiver utilizando a 8ª edição, eu não sei se na 7ª ele também corrige. Eu vou até verificar aqui isso. Deixa eu ver aqui. A 7ª edição não tem esse problema. Pode ser que tenha sido uma edição antiga, saiu e voltou, mas eu sei que a partir da 8ª tem. Né? Não deve ter também, não sei se teve esse mesmo problema de tradução. Então isso é coisas que acontecem em livros traduzidos. Certo? Então ele tem essa informaçãozinha que faltou ser dada, né? Que o TFS é 400 Kelvin. A partir dessa informação, a gente pode inferir os valores no gráfico, certo? Pode inferir os valores no gráfico. Vamos aqui para o gráfico aqui. Vamos aqui para o nosso gráfico.
Isso aqui é o que está em inglês. Deixa eu ver aqui. Pronto, nossa, esse aqui. Então, vamos usar uma canetinha aqui. Ora, se aqui é 400, quantos intervalos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos. Ou seja, 400 dividido por 8 vai dar 50. Ou seja, cada marcaçãozinha dessa corresponde a 50. Então aqui eu já consigo marcar aqui 150 Kelvin, 50 Kelvin, 100 Kelvin, 150. Então essa marcaçãozinha aqui vai ser 150, certo? Então eu já tenho que o meu B, na minha equação de primeiro grau, vai ser 150. Agora a partir daqui eu também posso calcular a minha inclinação. Porque esse TA2, de TA1 a TA2, isso aqui vale 500. Agora, se você pegar essa tangente, esse coeficiente aqui, esse coeficiente alfa, quem vai ser a tangente de alfa? Que vai ser exatamente a minha inclinação. Ora, essa aqui é 150, aqui é 400, vai ser 400 menos 150, que é o tamanho do meu... Aliás, porque ele não está indo até 150 não, ele está indo, na verdade, até 350. Então, vamos corrigir isso aqui. Está indo até 350 menos 150. Essa diferença aqui é 500. Então, a tangente de alfa, 350 menos 150 vai dar 200, dividido por 500, corta, 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 corta. E aí eu fico com o meu A, que é igual à minha tangente de alfa, 2 quintos, ou 0,4, certo? Então já tenho aqui o A também, que é 2 quintos. Então, já determinei a minha equação aqui. Vamos lá para o Halliday. Vamos lá para o Monod, aliás. Então aqui eu já tenho que o meu A, esse A aqui, posso até escrever aqui f de x, vai ser 2 quintos de x mais o B é 150, mais 150. A partir desses valores, a gente pode determinar quem é CA, quem é o TB e quem é a razão CB sobre CA. Eu acho que é o que ela está pedindo aqui. Que eu acho que é exatamente o que ele pede, né? Qual é a temperatura TB? Pronto. Vamos determinar aqui quem é a temperatura TB. Olha, se você analisar aqui, CA sobre CA mais CB é o que a gente chamou de A. Certo? E CB, TB sobre CB, TB sobre CA mais CB é o que a gente chamou de B. Certo? Eu posso escrever o seguinte: CA mais CB sobre CA mais CB, isso aqui é 1. Numerador igual a denominador. Eu podia até escrever diferente aqui. CB sobre CA mais CB vezes o TB é igual ao beta, o B, o Bzinho. Eu quero, na verdade, comparar esse termo aqui com esse termo aqui. E aí eu posso escrever isso aqui assim, ó, CA sobre CA mais CB mais CB sobre CA mais CB. CA sobre CA mais CB é o que a gente chama de A, mais CB sobre CA mais CB. Isso aqui tudo é igual a 1. Então eu posso dizer que isso aqui também é igual a 1. Então CB
sobre CA mais CB é igual a 1 menos A. Guarda esse valor. Guarda essa expressão. Ela vai ser importante. Se CB sobre CA mais CB é 1 menos A, isso significa dizer que CB sobre CA mais CB é igual a 1 menos. Quem é A? A é 2/5. Isso significa dizer que CB sobre CA mais CB é igual a 3/5. Vale esse valor também. A minha função TF em função de TA vai ser A vezes TA mais 1B. Ou seja, a minha função TF, eu posso escrever o TF como função de TA, é igual a 1A vezes 1TA mais 1 menos A, que é exatamente o meu B, vezes TB. Colocando os valores numéricos já aqui, eu posso dizer que TF, função TA, é igual a 2/5 de TA mais 1 menos A, vai ser 3/5 de TB. Lembrando que aqui o TB eu estou considerando como constante porque a função está só em cima de TA, certo? Só em função de TA. Agora, para descobrir TB, eu posso usar os pontos que eu tenho. Olhando para o gráfico, eu tenho 2 pontos aqui que eu posso utilizar. O ponto, esse pontinho aqui, e esse outro pontinho aqui. Esse pontinho aqui é o ponto cujo x vale, no caso TA, vale 0, e aqui nesse eixo vai valer 150, o eixo y. O outro ponto que eu tenho é esse ponto TA2, que ele vai valer 500, e aqui no eixo y, 350. Você pode escolher qualquer um dos dois. Eu prefiro escolher esse ponto daqui. Por quê? Porque tem um 0. Facilita a minha vida, né? E o 150 é menor. Então, se você tem alguma multiplicação por 1 ou por 0, normalmente facilita, né? Vamos voltar lá. Então, vou aplicar o ponto 0 e 150. Quando a temperatura aqui for 0, certo? Isso significa que vai ser 2/5 vezes TA, aplicar o ponto 0 e 150. Isso aqui é o y, esse aqui é o x. Ou seja, 150 vai ser igual a 2/5 vezes 0 mais 3/5 de TB. Isso aqui voa, né? 0. E eu vou ficar com 3/5 de TB igual a 150. Posso até dar uma cancelada aqui, né? 20 por 3 aqui fica 50. Fica 1. 1 vezes 3, 5 vezes 50. Então, meu TB é igual a 250. 250 Kelvin. Essa foi a resposta da letra A. Vou até colocar aqui, né? Vou colocar aqui letra A. Letra B. Na letra B, ele pede a razão CB sobre CA, entre os calores específicos dos blocos. Vamos calcular aqui quem é CB sobre CA. Para calcular o CB sobre CA,
eu posso utilizar a definição do A. O A, a gente já viu aqui em cima. Olha lá quem é. O A está aqui. CA sobre CA mais CB igual a A. Vamos utilizar essa definição. CA é CA sobre CA mais CB. Eu vou colocar o CA em evidência embaixo. CA em evidência. Vai ficar 1 mais CB sobre CA. Em dúvida, se faz a distributividade, vai cancelar CA por CA, fica CB. E CA vezes 1 vai ficar CA. Ora, eu posso aqui fazer o cancelamento, né? E aqui eu já obtenho o que eu quero, né? Que é essa razão aqui. CB sobre CA. Então, vamos lá. A é igual a 1 sobre 1 mais CB sobre CA. Passa aqui multiplicando, o outro vai dividindo, vai ficar 1 sobre 1 mais CB sobre CA é igual a 1 sobre A. Passa esse 1 para o outro lado. CB sobre CA é 1 sobre A menos 1. Agora ficou fácil. CB sobre CA é igual a 1 sobre o A é 2/5 menos 1. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai dar 5/2 menos 1. 5 menos 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 1, 2. Então, CB sobre CA é igual a 3 meios. Para finalizar, vou fazer a questão 92. Uma placa retangular de vidro mede inicialmente 0,2 metros por 0,3 metros. O coeficiente de expansão linear do vidro é 9 vezes 10 a menos 6 Kelvin a menos 1 por Kelvin. Qual é a variação da área da placa se a temperatura aumenta de 20 Kelvin? Um detalhe que eu falei na parte teórica, que eu não gostava de uma das notações do Halliday, era exatamente porque ele só falava em dilatação linear e dilatação volumétrica. Normalmente, quando a gente dá aula no ensino médio, a gente usa o alfa para dilatação linear, o beta para dilatação superficial, que o Halliday menciona, e o gama para dilatação volumétrica. Até para líquido a gente usa gama, né? Gama aparente, gama no líquido, gama real. Então eu vou pedir licença para fazer uma mudança de notação. O Halliday me disse que o beta é 3-alfa, porque ele considera só a dilatação linear e a dilatação volumétrica. Eu vou pedir licença para usar o beta igual a 2-alfa, certo? Para a gente fazer essa questão. Então o que acontece? O ΔA, variação do tamanho da placa, vai ser um beta A0 ΔT. Vai ter um formato parecido com a dilatação linear. Vai ser ΔL, a alfa L0 ΔT. Que vai ser uma equação parecida com a do volume, né? ΔV igual a gama V0 ΔT. Todos elas seguem a mesma lógica, certo? Então vou utilizar essa equação aqui para resolver esse problema. Certo? Isso aqui no livro de ensino médio, isso aqui já é deduzido, isso aqui é um resultado bem conhecido, certo? Então vamos lá. Quem vai ser a variação no tamanho da área? Vai ser o beta, que é 2 vezes alfa, vezes a área, vezes a variação de temperatura. Então, vamos lá. 2 vezes. Qual é o alfa? O alfa, o problema nos diz que é 9 vezes 10 a menos 6. 9 vezes 10 a menos 6. Kelvin a menos 1. A área inicial é um retângulo, né? 0,2 vezes 0,3 metros. 0,2 vezes 0,3. Metro vezes metro, metro ao quadrado.
Variação de temperatura. Qual é a variação de temperatura? A variação da placa, temperatura 20 Kelvin, né? Pronto, com a variação da área, a temperatura aumenta 20 Kelvin. Se aumentou 20 Kelvin, variou 20 Kelvin. 20 Kelvin. Pronto, então Kelvin, um Kelvin aqui, já foi. Variação do tamanho da área. 2 vezes 9 vai dar 18, vezes 0,2 vezes 0,3 vai dar 0,06, vezes 20, vezes 10 a menos 6 metro quadrado. Então, vamos fazer essa continha aqui no shell do Python. 18 vezes 0,06 vezes 20. 21,6. Então, a variação de área vai ser 21,6 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Você ainda pode, para deixar a notação científica, né, ter 0 e 9, né, tem delta A, 2,16 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Valeu, gente. Até a próxima aula. Fique com Deus e resolvam mais exercícios.